Eu quero falar um pouquinho hoje, e vou ser rápido, sobre preocupação. Por que tem gente que se preocupa tanto? Por que tem gente que às vezes sofre até com isso e padece até de algumas enfermidades físicas por conta desta situação que gera no nosso emocional, no nosso psicológico? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual o conselho que a palavra de Deus nos dá sobre isso? Eu quero dar um abraço a você que está com a gente, nos acompanhando agora. Quem sabe é bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou pela madrugada. A gente não sabe o horário que você pode estar nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas a preocupação, quando ela se torna demasiada, ela é nociva. Existe a preocupação da responsabilidade. Todo homem, toda mulher de Deus que tem princípios, guarda dentro de si responsabilidades. Eu sempre digo para os namoros, para os primeiros relacionamentos: você quer namorar? Está tudo certo, está tudo bem. Não esqueça que isto é uma grande responsabilidade. Quer noivar? Muito bem, é um passo a mais, aumentou a responsabilidade. Quer casar? Opa, que maravilha, aumentou ainda um pouco mais a responsabilidade. E responsabilidade às vezes trazem preocupações. Mas quando a preocupação ela deixa de ser boa e ela começa a atingir a nossa vida, ou até paralisar a nossa vida, nós precisamos tomar algumas atitudes. E o que a Bíblia fala? Qual é o conselho que o Espírito Santo fala sobre isso? O que Jesus fez quando esteve aqui? Os discípulos tiveram preocupações? Eles tiveram medo? Ou porque andaram com Jesus estava tudo certo? De forma nenhuma. Eles enfrentaram situações opostas que trouxeram para eles muitas preocupações que se transformaram em ansiedade, ânsia. O que é uma ânsia? Você está ansioso por alguma coisa e não sabe às vezes nem o que é, Precisa enfrentar isso com a palavra, com a oração, com a fé. Já foi dito aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós temos um texto, além de muitos e muitos textos, que fala exatamente como que nós devemos lidar com a ansiedade ou com a preocupação, dividindo a palavra preocupação em dois. A pessoa está ocupada com algo que ainda não aconteceu. E isso às vezes nos leva a pensar que pensando naquilo ou ficando com aquilo vai ajudar. Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que a minha ansiedade, a sua ansiedade, a minha preocupação, a sua preocupação não muda em nada o problema, nem acrescenta nem tira. Mas se formos analisar, prejudica mais do que favorece, porque eu gasto tempo com a minha mente fica cansada, o meu corpo fica cansado, fica exausto, e o problema continua ali. Ele não foi solucionado, ele não teve saída, ele não teve solução. Jesus, é claro, sabendo que nós somos seres emocionais e que podemos entrar em um processo de ansiedade demasiada, ele já deixou conselhos para isso. Hoje eu vou citar alguns versículos da Bíblia que dizem que nós não devemos andar assim, que nós não devemos proceder assim. É verdade que às vezes nós estamos assim, mas não devemos ficar assim. Eu estou assim, mas não sou assim. Porque tem saída, tem escape, tem solução. E Jesus, em Mateus capítulo 6, é o texto que eu quero ler como base. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 32, Jesus fala de todas as necessidades do ser humano. Ele vai listar aqui as necessidades todas que nós temos. Por quê? Porque se Ele nos criou, Ele sabe exatamente o que precisamos. E se sabe exatamente o que precisamos, Ele se coloca como a fonte das nossas necessidades. Como já disse o pastor Gilson, em muitos casos Ele não faz sozinho.
Muito bem colocado. Ele poderia simplesmente fazer a água se transformar em vinho. Pega aquela tara que ela já está cheia de vinho. Não. Vai usar a parte humana para fazer o milagre. Então nós também, como pessoas espirituais, temos que tomar algumas posições contra a ansiedade. Fazer dela uma inimiga mesmo. Por quê? Porque se nós não combatermos a ansiedade, ela vai dominar a nossa mente. A batalha está aqui. Quando eu tenho a minha mente renovada pelo Senhor e pela sua palavra, na oração, na Bíblia, num culto como esse, de louvor, de adoração, eu estou me expondo à palavra, a minha mente está o quê? Preparada para ser cheia da palavra de Deus. E quando a minha mente está cheia da palavra de Deus, eu consigo descansar. Uma das coisas que a ansiedade impede a pessoa de fazer é dela ter descanso. E não é só o físico, é a mente. Precisa aprender a descansar. Então vamos aos conselhos de Jesus acerca dessa situação ou desse problema que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo. E às vezes, alguns cristãos fiéis a Deus, pessoas que têm princípios maravilhosos com Deus, que andam com Deus, que têm temor a Deus também, vão sofrer desse tipo de coisa. Eu poderia citar muitos personagens bíblicos que passaram por isso. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra, com a ajuda da oração, se viram livres disso. E aí passam a ser o quê? Vigilantes, para que aquilo de fato e de verdade não venha alcançá-los de novo. Preocupações da vida, Mateus capítulo 6, Jesus está dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansiedade às vezes tem a ver com medo. Medo que vai dar certo, medo que não vai dar certo, medo de um diagnóstico, medo de uma prova que vai fazer na faculdade, medo de fazer exame de carteira de motorista, medo de viajar, medo de mudar de cidade, medo de mudar de emprego, medo de fazer um curso pós-graduação, já fez vários, tem medo daquilo. Esse medo, quando ele se torna paralisante, Jesus está falando: não andeis ansiosos pela vossa vida, porque faz parte da vida. Nós pensamos, nós agimos, nós reagimos. Então nós temos que pensar, não andeis, ele está falando, não andeis. Ou seja, não tem necessidade. Esses dias eu vi a definição de ansiedade, eu gostei muito dela. Se pararmos para meditar, a gente vai entender que de fato é isso. Ansiedade é medo de um futuro sem Deus. Por quê? Que a pessoa pensa que Deus não vai cuidar dele no futuro, que não vai dar certo. Até agora deu, mas pode que não dê. E aí nós colocamos dúvida. E a dúvida, sem dúvida alguma, é inimiga da fé. Então a ansiedade pode ser, para muitos, medo de um futuro sem Deus. Mas se estamos com Deus agora, não temos que temer o futuro. Se a nossa vida está na mão dele agora, não temos que ter medo do que vai acontecer. Temos que apenas confiar. Dos heróis da fé que vamos trabalhar aqui todas as quintas, que é um tema maravilhoso, como é que esses homens venceram? Como é que essas mulheres venceram? Como é que eles fizeram? Era um Deus diferente? Não, era o mesmo. Eles tinham situações diferentes, em tempos diferentes, mas enfrentaram como a gente oposições, guerras, conflitos, aflitos. Eles ficaram também. Como que eles venceram? Usando a fé em Deus. E fé tem a ver com confiança. Quem tem confiança tem esperança. Quem espera, espera algo bom de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou esperando algo bom de meu Deus. Ele está trabalhando por mim. Eu trabalho com Ele, Ele trabalha comigo. Eu confio nele, Ele confia em mim. Então Jesus está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, de uma forma geral. E aí ele fala de algumas coisas que trazem preocupação para a gente. O que traz?
o que comer e beber. Será que vai faltar? Meu Deus, uma pandemia dessa, como é que vai ser? Será que vai ter manteiga, aviação? Vai faltar no mercado? Vai faltar macarrão? Qual o prato que você mais gosta? Põe aí. Então a gente fica ansioso. Meu Deus, como que vai ser agora? E se o meu emprego não der conta? E se a faculdade, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? Como é que vai fazer? Meu Deus, e agora? E se o meu trabalho lá, as coisas não derem muito bem e eu for dispensada? A gente fica pensando. Lembre-se que no começo, isso é responsabilidade, porque um ser responsável, ele pensa nas coisas, mas não deixa a responsabilidade se transformar num peso, quando ela se torna em ansiedade. Jesus está dizendo aqui, não fique preocupado com o que vai se comer ou o que você vai beber. Deus cuida de todo aquele ou aquela que confia nele. Ele cuida. Ele zela, Ele não permite perecer. Pode passar dificuldade, sim, porque afinal de contas, as dificuldades, elas são meios que Deus usa às vezes para nos lapidar ou para nos provar, para saber onde está o nosso coração. Mas a prova de Deus nunca foi, nunca será para a nossa destruição. Nunca. Sempre que Deus coloca um obstáculo, uma prova, uma situação diante de nós, primeiro, ela vai ser maior do que nós. Você quer saber se é de Deus? Primeiro ponto, é maior do que você, maior do que eu. Porque se for igual, a gente faz e nem pede conselho para Deus. Mas quando é maior, faz a gente parar, pensar, e agora? Então nós temos que usar a fé em Deus, para ultrapassar aquilo. Então não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, nem pelo vosso corpo. Quem fez o corpo? Deus. Cuide dele, zele dele. Mas cuidado, não entre nessa aí de culto ao corpo. Conselho que eu te dou, se você quiser ouvir. Hoje as pessoas estão cultuando demais o corpo, né? Nada contra. Ter saúde é uma coisa, cultuar o corpo é outra. Então não fique preocupado com o seu corpo, ou com o que você vai vestir. Ué, não foi no Éden que Deus estabeleceu que o homem tinha vergonha de si mesmo? Porque antes do pecado ele não tinha vergonha, mas depois do pecado ele olhou, espera aí, não foi Deus que instituiu? E tudo que ele instituiu, ele tem responsabilidade para cuidar. O que Jesus está dizendo aqui, nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Esse texto para mim é muito rico. Vamos em frente, vamos até o 32, por gentileza. Por isso vos digo, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai, está chamando Deus de Pai, está vendo aí? Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Interessante se você analisar as aves. Esses dias eu estava parando para pensar. A gente está muito próximo aqui do Parque da Represa, e se tem um hobbyzinho que eu gosto de vez em quando, é fazer uma pescaria, né? E a gente vê nesses lugares bonitos da natureza muitas aves. Espera aí, quem disse para elas que elas têm que sair de manhã de onde elas estão, de onde elas passaram a noite, e sair em revoado para buscar comida? Quem disse para elas que elas têm que fazer isso? E quem que dá a certeza para elas que elas vão comer se elas saírem de lá? Mas a verdade é que elas não ficam no ninho. A verdade é que quando dá o horário, vocês podem ver, elas saem de onde estiver, vão. Por quê? Elas fazem a parte delas. Veja o que Jesus falou: as aves dos céus não ceifam, quer dizer, não colhem, elas não plantam, não guardam em celeiros, contudo o vosso Pai guarda elas, sustenta elas. Eu fico olhando para elas, mas quem foi que ensinou? Tem muita revoada de garça aqui, tá, irmãos? De manhã e à tardezinha elas voltam. Vamos embora lá para a represa, para as aves da represa fora lá. Quem é que disse para elas que elas devem sair de lá e que tem alimento farto para elas? Elas não têm cérebro, elas não têm pensamento igual eu e você, mas elas fazem a parte delas. Elas estão mostrando para mim e para você que elas têm confiança no Criador.
Porque a palavra está dizendo que elas são talvez as menores criaturas de Deus. Já reparou? Um pássaro, por maior que seja no Brasil, tem o que? Um metro e pouco de envergadura de asa. É o que tem. Os animais terrestres são muito maiores. Então, se Deus está falando das pequenas aves dos céus que Ele cuida, Ele não vai cuidar da gente? É claro que vai cuidar da gente. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Deus vai cuidar de você, minha irmã. Está na palavra, Ele não nega a sua palavra, não volta a sua palavra. Ele cuidou ontem, vai cuidar hoje, vai cuidar amanhã, vai cuidar daqui a 1 milhão de anos. Ele não muda, Ele não falha. Ele passa sim para a gente algumas situações de dificuldade, para a gente aprender também, usar a nossa fé e aprender com aquela situação para ensinar outros. Mas Deus nunca deixou de cuidar do seu povo, nem mesmo no deserto, que não havia farmácia, supermercado, padaria, não havia supermercado, não havia nada, nenhum deles pereceu, a não ser os filhos da desobediência. O sapato não gastou, a roupa não gastou. Por quê? Porque Deus cuidou do seu povo. Você é povo de Deus, você é povo de Deus, eu sou povo de Deus, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Deus cuida de cada um de nós, Ele cuida. Então, se as aves dos céus não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, olha a ansiedade o que faz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado você pega aí de 40, 45 até 50 centímetros, está dentro do tamanho de um côvado, que era a medida que eles usavam no Antigo Testamento. Jesus está citando isso. Quem pode acrescentar alguma coisa à sua vida ficando ansioso? Quem pode tirar alguma coisa da sua vida ficando ansioso? Não, eu só consigo tirar alguma coisa da minha vida quando eu estou aos pés do Senhor. Eu só consigo tirar alguma coisa da minha vida quando eu estou aflito, cansado, abatido, oprimido, quando eu vou na presença de Deus, quando às vezes eu dobro o meu joelho, quando eu vou em oração, quando eu vou na palavra, quando eu vou na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali eu clamo. Posso fechar a porta do meu quarto e em secreto eu busco a Deus, falo: Deus, isso está querendo interromper minha vida, isso está barrando a minha mente, isso está, Senhor, sugando as minhas forças, eu não quero isso para a minha vida. Senhor, essa ansiedade, tira ela, essa preocupação, tira ela. Eu lanço aos seus pés, para que o Senhor, pela sua bondade, infinita graça, possa transformar esta preocupação, essa ansiedade em bênção na minha vida. Eu quero agora provar da graça e da bondade de Deus. Tem gente aqui que vai provar da graça e da bondade de Deus. Tem gente aqui que vai provar das bondades maravilhosas de Deus, porque Ele não cuida de nós um dia, nem uma hora, nem meia hora. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele está com a gente nessa pandemia, Ele está com a gente nesse momento, Ele está com você na tua casa, na tua aflição, na tua hora de dor, na tua hora de ansiedade, na tua hora de tristeza. Até mesmo o choro de uma criança Ele compreende e ouve, porque Deus cuida de cada um de nós. A palavra é clara quando diz: então nós não devemos andar ansiosos. Por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. E quem gosta de flor, né, sabe que os lírios são extremamente lindos e bonitos. Como é que eles se vestem tão lindos daquele jeito, daquela maneira? Mas eles não trabalham, eles não fiam. Como é que Deus está ali cuidando deles? E Deus cuida de mim e de você. É tempo de você organizar a sua mente, o seu coração, falando: Deus não vai me deixar, porque eu estou nesse momento passando por uma situação de aperto, dificuldade, de crise, seja ela em qual área. O meu Deus vai cuidar da minha vida, porque Ele já cuidou em tempos mais difíceis. Basta olhar um pouquinho para trás e ver o quanta coisa que Deus já fez, quantos milagres, quantas maravilhas. Quantas vezes a gente disse: não dá mais, e Deus diz: dá sim, eu vou te levar mais adiante. Ah, Senhor, agora eu vou deixar tudo, vou parar. Não, Deus levou a gente à frente. Por quê? Porque nenhum desses daqui, e nem Salomão, o homem mais rico que já se apresentou nesse mundo, com toda a glória e toda a riqueza, se
vestiu como qualquer um deles. Tem coisas que Salomão não provou e você vai provar. Tem coisas que pessoas até maiores do que você, mas que não têm a fé que você tem dentro do teu coração, não provaram e você vai provar. Sabe por quê? Porque quando Deus aponta o olho e o dedo para alguém, Ele abençoa sobremaneira. Vai sobejar na tua vida, irmão. Vai sobejar na tua vida. O que faltava vai sobejar. Sabe por quê? Porque Deus não dá em conta-gota. Deus dá e derrama. Aquilo que derrama a gente não sabe contar, nem sabe medir. Eu derramarei sobre vós uma bênção tal que vocês não poderão contar. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Está fazendo uma pergunta. Portanto, não vos inquieteis. Por quê? Porque a ansiedade deixa a gente inquieto. A ansiedade deixa a gente sem descanso. Não consegue descansar. Não consegue ter uma boa noite de sono às vezes. Não consegue. Por quê? Porque está inquieto. Não vos inquieteis. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Por quê? Os gentios, quando ele fala gentio, é gente que não crê em Deus. Eles procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu falei de responsabilidade aqui. Deus é o ser mais responsável que eu conheço. Ele não põe filhos no mundo para abandonar. Ele não gera filhos para lançar fora. Ele não gera filhos para dizer daqui você não entra, ou desse ponto aqui você não vai. Ele não faz isso. Deus é um ser responsável. Ele criou toda a terra e toda a natureza e cuida dela. Criou o homem e a mulher, eu e você, à imagem dele. Ele cuida de cada um de nós. Ele é responsável, irmãos. Ele sabe que nós precisamos de comida. Ele sabe que nós precisamos de bebida. Ele sabe que nós precisamos do vestuário para andar, para sair, para trabalhar, para viajar. Ele sabe. Ele sabe. Então ele diz: não andeis ansiosos. Agora, todo tipo de ansiedade, ou a fonte dela, importa para Deus. Então, se você está ansioso com alguma coisa, lembre-se, Deus se importa com isso. Deus não despreza a fonte da sua ansiedade, nem da minha, nem de ninguém. Ele se importa, porque toda ansiedade tem origem. Em 5 minutos eu termino. Tem origem. Porém, lembre-se, será que nós não estamos olhando para a dificuldade sem usar a fé em Deus? Será que nós não estamos nos enchendo das coisas do mundo e esquecendo de usar a nossa fé? Será que nós não estamos diante de alguma situação em que pensamos agora não tem jeito e se esquecemos do tamanho da grandeza, da bondade, da misericórdia, do amor, da graça desse Deus que nós servimos, que nós conhecemos? Então os discípulos vieram e tiveram momentos de ansiedade. Você se lembra daquela tempestade? Em Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27, mostra que eles tiveram ansiedade, sim. Eles estão atravessando um braço de mar e uma tempestade, um temporal os pega no meio do caminho. Já estava longe para voltar e estava longe para chegar do outro lado. Eles tiveram medo a ponto de gritar, a ponto de ficarem preocupados, sim. E Jesus aparece na hora certa, no momento certo, e diz a palavra: Ele traz calmaria àquela tempestade. Sabe por quê? Porque naquele barco havia pessoas que Jesus amava. Eu estou falando para a gente que Jesus ama. Eu estou falando para a gente que Jesus conhece. Ele conhece você, conhece a mim, conhece a sua casa e a sua família. Se em algum momento da sua vida, algum temporal, alguma tempestade, alguma situação te aperta, te oprime, Deus sabe a origem desse temporal, dessa tempestade, e Ele vai ao seu encontro. Não foram os discípulos que foram ao encontro de Jesus. Eles nem podiam, eles nem queriam talvez, mas é Jesus que os vê em perigo, e é Jesus que os acode, é Jesus que os acolhe, é Jesus que dá ordem ao vento e o mar se acalma. Que a graça e a bondade de Deus coloque um ponto final nesse problema, nessa situação que te aflige. Que a graça e a bondade de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus coloque um final nesse problema, nessa ansiedade que está afligindo você. E Ele vai dizer:
basta, chega, vai vir bonança, vai vir calmaria, há descanso para mim, há descanso para você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus cuida de cada um de nós. Não fique preocupado, não fique preocupada, não fique ansioso. O que dizer de Josué? Eu não vou nem citar o texto. Quando um dos maiores vultos do Antigo Testamento morreu, e agora Deus chama Josué, e Deus fala para ele: seja forte, seja corajoso, seja forte, seja forte, seja corajoso. Como eu fui com Moisés, eu serei com você também. Olha, como eu já fui com alguns que você conhece. Deus está dizendo para mim e para você: você se lembra como eu livrei aquela pessoa? Você se lembra como eu fiz naquele caso, naquela situação, naquela circunstância? Então, como eu fui com ele, eu serei com você também. Confia, confia, espera. Mateus 11:28, que dizer: vinde a mim. Olha o tipo de público que Jesus gosta de tratar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos, oprimidos, e eu, Jesus Cristo, eu vou aliviar você, eu vou sarar a tua vida, eu vou trazer momento de paz, de consolo, de graça. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos e oprimidos. Eu encerro com 1 Pedro. Esse eu quero que você coloque na tela para nós orarmos. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Tem pedido de oração, Elaine, por favor? 1 Pedro, capítulo 5, isso mesmo, 6 e 7. Obrigado, Elaine. Embora a gente não esteja online agora, pessoas que fazem contato conosco através do WhatsApp da igreja, que é um veículo fácil, simples, né? Olha o que diz a palavra aí, ó. Não se humilhe diante da situação, não se humilhe diante do problema, não se humilhe diante, às vezes, de alguns homens arrogantes, que fazem da situação um motivo para nos humilhar, nos abater. Não se humilhe diante deles, mas não deixe de se humilhar diante de Deus. Diante dele nós devemos baixar a nossa fronte, a nossa cerviz, e reconhecer que ele cuida de nós. E é o que o apóstolo Pedro está dizendo: humilhai-vos, portanto, debaixo, sob a mão poderosa de Deus, para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. Quem sabe você está se humilhando diante de Deus hoje. Sabe o que vai acontecer com você? Deus vai te exaltar amanhã, querido. Deus vai te exaltar amanhã, querida. Esse problema não vai durar para sempre. Essa situação não vai perpetuar na sua vida. Se humilhe diante dele, peça para ele, coloque na mão dele, e ele, no tempo dele, na hora oportuna, no momento exato dele, ele vai exaltar. Fazendo o que quando a gente se humilha? Pedro dá mais um conselho: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda. Não deixe que nenhuma fique com você. Não pense que você pode com ela, que eu posso com ela. Lançando sobre ele. O verbo aí, segundo a minha professora de português, está no gerúndio. Eu lanço hoje, eu lanço amanhã, eu lanço depois da manhã. Lançando, caminhando e lançando, caminhando e falando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que fazemos isso? A parte B do verso 7 responde: porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Pode uma mãe desamparar um filho que gerou? Deus faz essa pergunta. Não deveria, mas nós conhecemos casos. Uma mãe que gerou, que amamentou, pode uma mãe desamparar um filho? Ainda que ela te desampare, eu jamais
Assim diz o Senhor: eu jamais vou te desamparar. Confia nele, espera nele de todo o teu coração. Troque essa ansiedade pela fé, e a fé vai honrar a Deus, e Deus vai te honrar. Tem honra para você, tem dias melhores para você, tem situações novas para você, tem dias maravilhosos e novos chegando. Ei, Jesus está enviando dias lindos e maravilhosos para a sua vida. Tão somente creia nele, ele é capaz de fazer. Aleluia. Obrigada pela sua companhia em mais um culto. Se essa é a sua primeira vez por aqui, faça contato com a gente. Nós queremos te conhecer. Compartilhe esse link nas suas redes sociais. Essa palavra pode abençoar outras vidas. E se você deseja contribuir com a nossa igreja online, as informações estão bem aqui, ó, na sua tela. Deus abençoe e até a próxima.